Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá e vamos ver na nossa aula de hoje, dar continuidade na verdade sobre o estudo de frações parciais, tá? É uma técnica de integração a gente já iniciou na aula anterior com alguns conteúdos preliminares da estratégia geral para resolução, tá? Então, bem, antes disso, aqui na tela a gente tem algumas regras gerais de condutas nesse período de aula remota. Você pode estar pausando o vídeo e verificando e lendo com calma, e também está lá esse material no Classroom, ok? Então, bem, a gente já vai ver nessa aula de hoje, tá? Na verdade aqui, a gente vai ver o caso 1, certo? Esse daqui, que são as preliminares, a gente já viu, na verdade, na nossa aula anterior. E a gente viu que são 4 casos possíveis. E aí a gente vai ver qual é o procedimento para resolução desse caso 1, tá? Mas a gente inicia a aula aqui fazendo uma revisão, tá? E montando uma estratégia de qual procedimento que a gente vai ter. E aí depois a gente parte de fato para a resolução, tá? Então, bem, a gente está estudando agora, né? É justamente a técnica de integração, que é conhecida por frações parciais, tá? E aqui a gente tem um roteiro, certo? A gente está interessado em aplicar essa técnica para funções, né? São funções do tipo racional, ou seja, são funções que elas são justamente, tá? Escrito como um quociente de polinômios, tá? Então, onde a gente tem polinômios. Então, isso é que a gente denomina de função racional, tá? E aí, a gente viu que essa função ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria, tá? Então, isso vai depender apenas do grau dos seus polinômios envolvidos, tá? Então, se ela é própria quando, tá? Quando o grau de P, tá? For maior ou igual que o grau de Q, tá? E caso contrário, ela é própria quando o grau, certo? De P for menor do que o grau de Q. Então, você se deparou, né, com uma integral e no caso o integrando é uma função racional. Então, a primeira coisa é verificar se ela é própria ou imprópria, tá? A primeira coisa que deve ser feita. Bem, depois disso, como você vai proceder em cada caso, tá? Então, se a sua função ela for imprópria, se o grau do polinômio de cima for maior ou igual que o grau do polinômio de baixo, você vai ter que operar, tá, com uma divisão entre esses polinômios, ok? Você vai ter que operar com uma divisão entre polinômios. Daí, desse modo, tá? A sua função, você vai poder escrever f, na verdade, como sendo o quê, tá? Ele vai ser escrito como um polinômio, que eu vou chamar de p barra, vai ser um outro polinômio aqui, tá? Mas você vai poder escrever como uma soma de um polinômio e aqui, ó, certo? Ok? Então, você tinha a sua função f, que era p sobre q. Quando você operar a sua divisão, você vai poder escrever agora a sua função f como sendo um polinômio, que estou chamando que é p tio aqui, tá? E aí, mais uma outra função racional, que é p chapéu sobre q, tá? E aí, agora, essa função, ela vai ser própria, tá? Vai ser uma função racional própria, ok? Beleza. Então, se você tem uma função imprópria, você vai ter que fazer uma divisão entre os polinômios. E aí, como essa daqui é muito simples de você, né? Essa aqui é só um polinômio, é muito simples de você integrar, tá? Então, de novo, você recai no problema de integrar essa função, que agora é uma função racional própria, ok? Então, isso você vai ter que fazer apenas no caso
que a sua função f for uma função racional imprópria, tá? Então, se ela já foi própria, então você vem direto para essa etapa, tá? Você vem direto para essa etapa aqui, ok? E se ela for imprópria, você vai operar com a divisão e você volta para o problema de integrar uma função própria, que no caso é essa. Então, você vem agora para essa etapa aqui. Nessa etapa aqui, agora a gente está preocupado em integrar uma função racional própria, certo? Então, integrar uma função racional própria. Bem, nesse caso, agora o que é que você vai ter que fazer? Qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Você vai ter que fatorar, tá? Você vai ter que fatorar o denominador, ou seja, tem que fatorar a sua função q de x, o seu polinômio q de x. Então, você tem que fatorar ao máximo possível. Então, você vai ficar apenas com fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis, certo? Fator quadrático irredutível é aquele que o delta dá negativo, tá? Então, bem, a partir do momento que você fatorar ao máximo, aí você vai estar apto a classificar, certo? Em 4 casos possíveis, que a gente já viu, vai depender do tipo de fator que aparecendo e da sua repetição ou não, tá? Então, são 4 fatores possíveis que você vai poder classificar. E aí, a partir do momento que você classifica, né, cada tipo desse tem um modo de você escrever como fração parcial, tá? Cada um tem um modo de escrever como fração parcial. E a forma que é escrita fração parcial vai ser boa porque, né? Porque você vai saber integrar, certo? Independente de qual dos 4 casos você tenha, são casos onde você vai saber integrar, ok? Então, aqui, só relembrando o que são os fatores lineares, né? Fatores lineares são os fatores assim, ax mais b, certo? A, b aí são números, ok? Quaisquer, positivo, negativo, tá? Então, são fatores ax mais b, ok? Fatores quadráticos são fatores da forma a, x ao quadrado, mais bx mais c, tá? Então, tem que ter esse termo aí com x ao quadrado. E ele tem que ser irredutível. Irredutível, onde o delta, né? Naquele delta lá, o famoso delta de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 ac, AC, né? É negativo. Justamente por que a gente quer isso, né? É para garantir que não tenha raiz, certo? Não possui raiz. Ok? Não tem como você fatorar mais, tá? Porque se você tiver raiz, você pode fatorar. Então, é dessa forma, ok? Então, bem. Então, por exemplo, aqui, certo? Você tinha x à quarta, né? Se você olhar aqui, ó, q de x igual a x à quarta menos 16. Então, você iria fatorar em fatores lineares e quadráticos irredutíveis. Então, aí você tem vários argumentos, tipo de argumentos que você pode estar utilizando, tá? A gente fez a revisão lá na última aula, vendo os principais. Então, aqui o primeiro dele é que você pode notar que isso daqui é a diferença de quadrados, tá? Então, aqui você tem o produto da diferença vezes, né, a soma, tá? Depois disso, você nota novamente que esse primeiro termo aqui, ó, você pode ver como sendo o produto da diferença. Então, aqui a diferença e aqui a soma, tá? E aqui você tem esse termo aqui, ele já é um quadrático irredutível. Por 2 modos que você pode ver, né? Primeiro, você tem x ao quadrado que é positivo, mais 4 que já é positivo. Então, esse número é sempre maior ou igual que 4, né? Então, ele nunca atinge zero, ou seja, não tem raiz. E também você pode verificar o seguinte, que b, que no caso, ao quadrado menos 4ac, isso daqui para ele, no caso o b é 0, que não tem um termo com x, né? 0 ao quadrado menos 4, o a é 1 e o c é 4. Isso daqui dá menos 16, que é negativo, tá? Você pode pensar desses 2 modos, tá? Então, esse termo aqui, ó, ele é quadrático irredutivo.
ok? E esses outros termos aqui são lineares. Esse é linear e esse também é linear, tá? Ótimo. O interesse da nossa aula de hoje é estudar o primeiro caso, tá? A gente quer estudar o primeiro caso, ok? Então, quando que a gente tem o primeiro caso? A gente tem o primeiro caso quando o denominador, que é Q, né? A gente vai fatorá-lo. Então, ele possui termos, são bem interessantes, somente termos lineares. Então, os fatores, eles são lineares, tá? São lineares e também eles são distintos, ou seja, não aparece o mesmo fator linear 2, 3, 4 vezes, não. Cada termo linear é diferente do outro, tá? Então são fatores lineares e distintos, ok? Lineares e distintos. No segundo caso, também os meus fatores, ó, são lineares. Só que aqui eu vou pegar os casos onde eles se repetem, tá? Então, se são fatores lineares, só fatores lineares e todos diferentes um do outro, então eu estou no caso 1. Se eu tenho fatores lineares, mas por acaso algum deles se repete, então eu estou no caso 2, tá? Se agora eu começo a ter fatores quadráticos irredutíveis, certo? Fatores quadráticos irredutíveis, então eu vou e eles não se repetem, tá? Nenhum deles se repete, ou seja, são todos distintos. Eu estou no caso 3. E o meu caso 4 vão ser fatores quadráticos irredutíveis, certo? Que se repetem, e eles se repetem. Então, você tem que observar o seguinte, se eu tenho só fatores lineares ou aparece termos quadráticos, certo? Então, esses termos se repetem ou não se repetem. Então, aí você vai enquadrar em cada uma das situações, tá bem? Então, alguns exemplos aqui vamos testar, certo? Ó, então, esse fator aqui é linear, certo? Esse fator aqui também é linear. Eles são diferentes um do outro, ok? Então, aqui eu estou no caso 1, certo? Aqui, por exemplo, ó, esse é um fator linear, esse é um fator linear e esse é um fator linear. Todos diferentes um do outro. Então, fatores lineares todos diferentes. Então, eu estou no caso 1, certo? Aqui, ó, fator linear. Aqui também é um fator linear. Esse é um fator linear. Esse fator linear e esse é um fator linear. Então, eu estou no caso 1, certo? Não, por quê? Observe, eu tenho dois deles se repetindo, ó, tá? Esse termo e esse termo, eles são repetidos. Então, na verdade, aqui eu tenho todos eles são fatores lineares, mas eu encontro termos, né, que estão se repetindo, fatores repetidos. Então, na verdade, aqui eu estou no caso 2, ok? Ó, esse daqui, vamos lá. Esse é um fator linear. E se você olhar esse, ó, é um fator linear, tá? X mais 1 é um fator linear. Só que ele está aparecendo duas vezes, né? Eu poderia escrever assim, ó. Quando eu tenho ali 5x menos 7... Aí eu tenho x mais 1 ao quadrado, né? Então é porque é x mais 1 vezes x mais 1. Observe, né? Ele aparece aqui e aparece aqui, tá? Então ele está se repetindo. Então esse quadrado aí, né? Elevando o x mais 1, ele justamente indica que eu estou repetindo. Porque eu tenho o termo x mais 1 duas vezes, tá? Então aqui, ó, estou no caso 2, certo? Só tenho fatores lineares e eles se repetem, tá? Aqui, ó, você tem o que? Eu tenho só um termo quadrático, certo? Eu tenho só um termo quadrático, que é x ao quadrado mais 4, ok? Então, se você olhar, ó, x
ao quadrado ele é positivo, o 4 também já é positivo, então isso é sempre maior ou igual que 4, tá? Então nunca consigo atingir o zero, sempre é maior ou igual que 4, então não tem raiz. Ou então você também poderia olhar, tá? Que você tem a situação que b é igual a zero, então é 0 ao quadrado, menos 4, a é 1 e c é 4, isso dá menos 16, que é menor que zero. Então, esse fator quadrático, ele é irredutível, tá? Ele é um fator irredutível, então você tá na... Eu tenho um fator quadrático, certo? E ele não se repete, né? Porque eu só tenho um fator, então nem teria como se repetir, certo? Bem, e aqui agora, né? Você tem esse fator aqui, que ele é linear, ótimo. Só que você tem a presença de um termo quadrático. Então, vamos verificar se esse termo quadrático ele é redutível ou não. Então, você tem b, que no caso é 1, certo? Ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 5. Então, você tem 1 menos, aí vai dar 20, certo? Então, vai dar menos 19. Então, também é negativo. Então, esse daqui, ó, também é um quadrático irredutível, certo? Quadrático irredutível. Então, esse daqui você tem também, ó, caso... Você tem o caso 3, ok? Um termo quadrático irredutível. Bem, aqui, o que é que lhe aparece, tá? O que é que está aparecendo? Você tem, aqui é um termo quadrático, certo? Quadrático. Ele também é irredutível, eu já vou colocar, né? Que é a mesma situação ali do x ao quadrado mais 4, porque x ao quadrado mais 5 é sempre maior ou igual que 5, então nunca atinge o zero, ele já é um termo quadrático irredutível, tá? E esse daqui, vamos ver o que acontece, ele é um termo que, né? B ao quadrado, então é menos 2 ao quadrado. Na verdade, a gente nem precisa. Olha, eu posso... Vamos lá, peraí. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Então, isso daqui vai dar 4 menos 8, certo? Que é menos 4, que é negativo. Então, esse daqui também é um termo quadrático irredutível. E observem, eu tenho dois termos quadráticos, né? Irredutíveis, mas eles são diferentes. Então, também estou no caso 3. Eu tenho aqui, eu tenho a presença de termos quadráticos, mas eles são diferentes antes, tá? Aqui, esse próximo, eu tenho o que, ó? Observe o seguinte, que eu tenho esse termo, que ele é um termo quadrático irredutível, mas eu já tenho, ó, ele ao quadrado, ou seja, esse termo, ele já está aparecendo, né, duas vezes. Então, eu tenho um termo que é quadrático irredutível se repetindo, tá? Então, nessa situação, você observa que você já vai estar no caso 4, certo? Você já vai estar no caso 4. Esse daqui é o mesmo fator que a gente tinha antes, né? Também é um termo quadrático irredutível, não tem problema, tá? Mas aí, como eu tenho esse termo que está se repetindo, então esse daqui, ó, é o caso 4. Caso 4, certo? Vamos aqui. Esse daqui é um termo linear, né? Menos x mais 1. E vamos verificar. Esse daqui é um termo quadrático. Ele é irredutível ou não, né? Irredutível ou não. Então, eu teria menos 3 ao quadrado, certo? Mais... ou menos 4a, que é 1, certo? 2, então eu teria 9 menos 8, que dá igual a 1, que é positivo. Esse termo não é quadrático, certo? Ou, esse termo é quadrático, mas ele não é irredutível, ok? O que significa? Que eu consigo fatorar ainda esse termo aqui, ó. Então, esse termo aqui, ele poderia estar aí e me enganar, tá? Porque aparentemente, né, ele está na forma aí de um quadrado, mas ele não foi fatorado, tá? Ele ainda não foi fatorado ao máximo,
Então, eu ainda posso trabalhar em cima dele, ok? Se você observar, as raízes desse seu polinômio, né? Eu posso fatorar ainda esse polinômio aqui, ó, como sendo x x menos 1, x menos 2, certo? Deixa eu ver se é isso. Isso, ok, exatamente. É x menos 1, x menos 2, tá bom? Você consegue fatorar isso daqui. Então, basta você encontrar uma raiz e fazer a divisão de polinômio para você fatorar, tá? Então, na verdade, esse seu polinômio aqui, certo? Que você tem, você pode escrever ele como sendo assim, então. Então, na verdade, ele fatorado ao máximo, ele é x menos 1, ele é x menos 2, ok? E você tem menos x mais 1, ok? Então, você a menos do sinal, né? Esse termo bem aqui, ele é menos, aí x menos 1. Então, você tem, na verdade, menos, aí vai ficar x menos 1 ao quadrado, x menos 2. Então, você tem um termo que está se repetindo, tá? Esse sinal de menos, na hora que você for integrar, não vai fazer diferença, né? Porque só o sinal de menos você pode tirar da constante ali, tirar na integral a constante facilmente. Então, aqui você tem fatores que são lineares, mas eles estão se repetindo. Então, você está no caso 2, certo? Só tem fatores lineares, mas eles se repetem. E aqui, novamente, ó, você pode ainda fatorar, tá? Esse primeiro termo você pode ver como sendo, aqui você tem o quadrado da diferença, então você vai ficar x menos 1, x mais 1, tá? E aqui você tem, então você tem 3 fatores, todos esses 3 são lineares e eles são todos distintos, então você está aqui no caso 1, certo? Então, observe se os seus polinômios estão fatorados ao máximo, tá? E se não for fatorado, não tiver fatorado ao máximo, fatore, ok? Então, aqui para a gente recordar e trabalhar, tá? Então, dependendo da situação que você esteja, caso 1, caso 2, caso 3, o que vai acontecer, certo? Você vai poder escrever em frações parciais, certo? Foi o que foi dito aqui, ó. Na última etapa, no último balão, você vai escrever em frações parciais. Então, o que seria escrever escrever em frações parciais? Você iria escrever os termos lineares, certo? Você vai poder escrevê-los mais ou menos com nessa expressão, tá? Onde A é um número, é uma constante, o Azinho e o Bzinho também são umas constantes. Então você tem só aqui o X, certo? E esse I, que é uma potência. Pode aparecer, vai aparecer. Em cada situação a gente vai ver como que vão aparecer essas potências, tá? Que vai depender justamente da quantidade de repetições que você tem daquele fator. Então, os fatores lineares vão estar envolvidos, com essa primeira expressão aqui, tá? E os fatores quadráticos, eles vão estar envolvidos, na hora de escrever como frações parciais, dessa forma, ok? Então, aqui são os fatores quadráticos, são os quadráticos, tá? Os quadráticos irredutíveis, ok? Os quadráticos irredutíveis. Então, você vai poder escrever, por exemplo, a sua função, né? Que é a sua função. Se você tem a sua função P, que vai ser sua função F, né? Que é, digamos que ela está aqui já na forma própria. Você vai poder escrever como soma, tá? De fatores desse tipo, ok? Você vai poder escrever como soma de termos, tá?
dessa forma aqui, ok? Como termos. E na hora de integrar, então você vai ter que integrar termos dessa forma, tá? Escrito em frações parciais. Só que aí é mais simples você integrar termos dessa forma, digamos que já é conhecido, tá? Já são métodos anteriores que a gente já estudou. Então, só recordando, o que a gente está interessado em ver na aula de hoje é o caso 1, certo? Então, nesse caso 1, a gente vai estar trabalhando com fatores lineares e esses termos são todos distintos, tá? São todos distintos. Então, ó, você tem, ó, fator linear aqui, até, certo? Somente fatores lineares e todos distintos. Nenhum desses fatores se repete, tá? Então, nenhum desses fatores é repetido. Nenhum desses fatores é repetido, ok? Então, você tem somente fatores lineares, que seria, por exemplo, aqui, né? Quando você tem, ó, fatores lineares e não se repetem, certo? Então, você tem uma certa quantidade de fatores lineares e não se repetem. Então, quando você está desse modo, a sua função, né? A sua função, que aqui você tem uma função já racional própria, tá? A sua função, você vai poder escrever justamente como somas de termos dessa forma. Ó, aqui quem está aparecendo, ó. Aqui embaixo, quem aparece é um fator, certo? Aqui, outro fator. Aqui, ó, outro fator, certo? Então, aqui embaixo, você vai colocar todos os fatores que você encontrou na sua fatoração. E o que é interessante é o seguinte, que agora você só tem somas, certo? Antes você tinha produtos. E na integral você não consegue quebrar produto, mas soma você consegue quebrar, tá? Então você consegue quebrar somas. E aí o que vai ter aqui, né, é o seguinte, esses números aqui, esses números A maiúsculo aqui, são números que você vai ter que descobrir, tá? Você vai ter que descobrir. Então, ó, você tinha que integrar uma função, né, que era R sobre Q. Então, agora você vai ter que integrar várias somas, tá? Você vai ter que integrar várias somas e isso vai ficar mais simples. E essas constantes a gente vai ver como que a gente faz para determinar, tá? Então, esses fatores aqui todos já são conhecidos, que você encontrou na fatoração, tá? Então, o que é que você vai fazer? Escreve, você está no caso 1, né? Você está no caso 1, os fatores são lineares e não se repetem. Então, você vai escrever sua função dessa forma. E aí, a próxima coisa é você descobrir quem são esse A1, A2, AK, tá? Depois disso, é só você integrar, tá? Então, suponha por um instante que você já conhece as constantes. Suponha que você já fez a continha, que já a gente vai ver como que faz para encontrar essas constantes, né? E aí você pega e você vai, agora é só integrar. Então, se essa daqui, fazia assim, né? Você tinha que integrar essa função R sobre Q, ok? Então, digamos que você conseguiu, vamos fazer o seguinte, né? Então, digamos que você tinha, do caso 1, você tinha apenas dois fatores, então vou chamar aqui de... Você já conhece quem é essa constante aqui, tá? E você escreveu como dois termos, tá? Digamos que só tinha dois termos aqui. Aí, é só você integrar. Então, você vai integrar aqui, ó. Ok? Aqui você vai integrar e você vai quebrar a soma, tá? Você vai integrar e quebrar a soma. E aí, como que você integra esse termo, certo? Como que você vai integrar? Então, na verdade, esse A1 aqui, ó, você pode tirar da integral, né? Então, vai ficar só 1 sobre dx A1x mais B1, certo? Então, essas constantes que você vai encontrar não vai trazer nenhuma dificuldade, tá? Então, mas aí o A2 aqui também você pode tirar. Aqui vai ficar A2x2 mais B2 dx, certo? E como que fica aquela integral ali, né? Ó,
Aí aqui você vai utilizar essa expressão, tá? Ó. É 1 sobre a integral de um número, vou colocar só ax mais b dx. Essa integral aqui, ela é o ln, tá? Ela é o ln de ax mais b, o módulo disso, tá? Mais aqui a constante, e você tem 1 sobre a, tá? Então, observe só aqui, esse parece 1 sobre a bem aqui, ok? E aí, você pode utilizar essa expressão aqui, certo? Você pode utilizar essa expressão e você encontra essa integral, ok? Isso daqui, como é que você poderia fazer para encontrar essa integral, tá? Você poderia simplesmente fazer uma substituição, tá? Você poderia fazer uma substituição, que às vezes eu não gosto muito de dar uma fórmula e você tem que decorar a fórmula. É mais fácil você saber como que você encontra e a partir daí você utiliza quando uma integral desse tipo aparecer, tá? Você poderia simplesmente utilizar uma substituição do tipo, tá? Do tipo u igual a x mais b, ok? Você poderia apenas utilizar uma substituição dessa, certo? Então, ó, vou fazer aqui em cima. Então, você teria 1ax mais b dx. Você faz a substituição igual u igual a x mais b. Então, du seria a dx. Então, aqui a sua integral ia ficar 1 sobre u, certo? E quem é dx? Daqui você tem que dx é igual a 1 sobre a du. Então, esse 1 sobre a vem aqui na frente e aqui vai ficar du. Que é a integral de 1 sobre x? É o ln. Então, você já tem 1 sobre a lá na frente. ln é do módulo de u mais a constante. Então, quando você voltar, vai ficar 1 sobre a, o ln. Quem é u? Né? É a x mais b mais a constante. Tá? Então, é assim que você faria. E aí, desse modo, né? Desse modo, você já sabe integrar essa função, essa e essa daqui. Você sabe resolver as duas integrais e assim você integrou r sobre q, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora esse exemplo, ok? Então, nesse exemplo aqui, primeira coisa que você tem que fazer, eu estou integrando aqui uma função do tipo racional, polinômio sobre polinômio. Qual é o grau da de cima? O grau da de cima é 2. O grau da de baixo é 3, né? Você olha aqui, ó, o maior expoente, tá? Então, o grau da de cima é menor do que a de baixo. Então, essa é uma função própria. Não vou precisar dividir polinômio de antemão, tá? Então, bem, como grau... Então, essa função ela vai ser própria. Então, não vou precisar dividir os polinômios. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fatorar o meu denominador, certo? Eu vou ter que fatorar o meu denominador, ok? Então, bem, como que eu vou fatorar esse denominador? Aí eu tenho uma função cúbica, certo? Eu tenho aqui, ó, 2x mais 3x ao quadrado menos x. Aí você observa que você poderia colocar o x em evidência. Aí foi isso que foi feito aqui, ó. Você colocou o x em evidência, tá? Então, ótimo. Depois disso, você tem uma função do segundo grau, uma função quadrática. Será que ela é irredutível ou não, né? Será que ela é irredutível ou não? Então, você poderia fazer b ao quadrado, então é 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 2. Então, isso vai dar 9 mais 32. Ou 36, né? Que você vai ter bem ali, vai ser 4 vezes 9, né? Aí, mais 9, você vai ter o resultado de 45, isso é positivo, tá? Isso vai ser positivo. Então, essa não é uma função, irredutível. Então, esse termo, né? Esse termo que você tem aqui, ó, você ainda vai conseguir fatorar, ok? Então, vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara para você encontrar uma raiz e depois você vai ter que dividir os polinômios, tá? Então, bem, aqui você vai ter o seguinte, delta
você já calculou, né? Tá aqui o delta. Então, a expressão é menos b, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, você vai ter menos b, no caso é menos 3, mais ou menos raiz de 45. Deixa eu ver se eu não... Certo? Sobre 2 vezes a, que é 2. Certo? Ok. Deixa eu ver aqui, raiz de 45. Por que apareceu a raiz de 45? Geralmente a gente não tem raiz dessa forma. Tá. Tá, aqui não é de onde que eu tirei 9, tá? Ok. Bem aqui. Certo. Então na verdade é 16, né? O que eu fiz foi 4 vezes 9, é 4 vezes 4, certo? Então aqui vai dar 25. Então aqui é a raiz de 25. Ótimo. Então, perfeito. Então aqui eu vou ter o quê? Então, x vai ser igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 4. Uma raiz vai ser 2 sobre 4, que dá meio. Outra raiz, né, vai ser menos 8 sobre 4, que dá menos 2. Ok? Então, você poderia pensar o seguinte, né? Então, esse polinômio 2x ao quadrado mais 3x menos 2, eu posso dividir, eu posso fatorar como sendo x menos a raiz, x menos aí a raiz, x menos menos 2, fica mais 2, certo? Só que aí tá errado, certo? Se você reparar, você encontra, se você distribuir de volta, dá x ao quadrado e você tem esse 2 aqui, ok? Então, isso daqui você só pode escrever quando esse elemento aqui, ó, o a seria 1, tá? Aí ficaria exatamente desse modo. Mas como não, dá uma diferençazinha. Justamente fica faltando multiplicar um termo por 2. Mas aí eu prefiro que você escolha uma raiz, tá? Então você vai escolher uma raiz. Então você vai, no caso eu vou escolher, para não trabalhar com fração, vou escolher a menos 2. Então você vai ter um termo, certo? Você já vai ter um termo. Vou escolher a raiz como sendo menos 2. Então, você vai ter um termo que é x menos a raiz, tá? Então, vai ficar x mais 2. E você vai ter um outro fator. Para descobrir esse outro fator, você só usa aqui, você pode usar, por exemplo, Birolfs-Ruffin, como a gente já viu. Então, aqui é menos 2, tá? Que é a raiz desse termo. Então, e aqui eu coloco os coeficientes, né? Que é 2, 3 e menos 2. Aqui, o primeiro desce, aí eu vou multiplicar, 2 vezes menos 2 dá menos 4, aí eu somo com 3, então dá menos 1, certo? Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 2 dá 2, quando eu somo com 2 dá 0. Então esse daqui é o resto, e esses são os coeficientes do meu outro fator, certo? Então, que vai dar justamente 2x menos 1, tá? Você pode fazer assim também. Ok? Ótimo. Então você consegue fatorar, você vai ter essa escrita aqui, ok? Então aí você conseguiu fatorar. Então o que é que você tem? Eu tenho um termo linear, certo? Eu tenho outro termo linear e tenho outro termo linear. Você tem 3 termos lineares. Eles se repetem? Não, são todos distintos. Então aqui você está no caso 1, certo? Você está no caso 1. Bem, com isso, o que é que a gente tem, né? Eu vou poder escrever desta forma, tá? Vou poder escrever desta forma aqui. Então, vamos lá. Então, aquela minha função que eu tinha lá todinha, tá? Que é essa daqui, x sobre 2 mais 2x menos 1. E aqui embaixo, eu escrevi na forma fatorada, tá? E aí você vai poder escrever como eu tenho aqui do lado
direito. Então, ó, aqui é um fator, que é o x. Aqui é o outro fator, que é esse, 2x menos 1. E aqui é outro fator, que é o x mais 2, tá? Então, observem, são apenas os seus fatores que você tinha, né? Ó, x, tá? Ó, x. Outro, vou até colocar aqui. Esse daqui, ó, 2x mais 1, 2x mais 1. E aqui, x mais 2. Você tem aqui x mais 2, tá? Aí, ó, você só tem aqui constantes. A, B e C. Então, quem são A, né? A, B e C. Então, um problema que você tem agora é descobrir quem são as constantes. Depois que você descobrir, é só integrar aqui, ó. Certo? E a gente já viu que do lado direito é mais fácil de resolver e tudo vai dar lienes, tá? Vão dar coisas envolvidas com lienes. Mas bem, agora o que é que a gente vai fazer? Descobrir quem é A, B e C, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar quem são A, B e C? Então, a gente vai multiplicar ambos os lados pelo nosso fator aqui, ó, pelo nosso denominador, tá? Então, você vai ter que multiplicar os dois lados por esse termo. Então, quando você multiplicar, do lado esquerdo vai ficar só isso, certo? Então, vamos ver como que a gente faz isso. A gente tinha isso. X menos 1 dividido por... Aí você tinha x, né? 2x menos 1, x mais 2. Igual, aí você tinha A sobre x mais B sobre 2x menos 1, mais, aí você tinha C igual a x mais 2, certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo por isso. X, 2x menos 1, x mais 2, certo? Quando você fizer isso, ó, e aqui também você vai multiplicar, tá? X, 2x menos 1, x mais 2. Quando você fizer isso, ó, esse vai cancelar com esse, certo? Então, aqui vai ficar só x ao quadrado mais 2x menos 1, certo? Quando você multiplicar isso daqui com o primeiro termo, o que que vai acontecer, certo? Quando você multiplicar, esse x você pode cancelar com esse, tá? Então, quando você multiplicar o primeiro termo, vai ficar só A, e vai ficar o 2x menos 1 e o x mais 2, certo? Agora, quando você multiplicar esse por esse, você vai poder cancelar esse e esse, tá? Então, vai ficar só o x, né? E o x mais 2. Então, você vai ficar o B, e aqui vai ficar x, x e o x mais 2, tá? Quando você multiplicar esse daqui por esse, certo? Você pode cancelar esse com esse. Então, vai ficar o x e o 2x menos 1. Então, vai ficar C, fica o x e o 2x menos 1, ok? Ótimo, você vai ficar com isso. Aí, você encontra o que já estava escrito aqui, tá? Então, pronto. O que é que você vai fazer agora? Agora, você vai desenvolver, tá? Todos esses produtos aqui, ó. Você vai desenvolver todos esses produtos, certo? Você vai desenvolver e depois você vai colocar o que você tem de termos ao quadráticos, termos só com x e termos sem x, ok? Então, bem, como que a gente vai fazer isso? Então, vou copiar bem aqui. Vou colar bem aqui, tá? Esse daqui, ó, é o resultado que a gente vai tentar encontrar, tá? A gente vai querer saber como que a gente chegou aí. Então, quando eu for multiplicando, ó, aqui vai ficar A. Aí aqui vai ficar 2x ao quadrado, aqui, ó, certo? Depois, aqui vai ficar 4x, certo? Mais 4x. Depois, vou multiplicar, vai ficar menos x. E aqui vai ficar menos 2, tá? Então, vai ficar menos x e vai ficar menos 2.
mais b. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x. Aqui vai ficar c, vai ficar 2x ao quadrado menos x, certo? Aí, ó, esses dois aqui, bem aqui vai ficar só 3x, certo? Aqui vai ficar só 3x. Agora eu vou olhar todos os termos que são quadráticos. Eu tenho esse termo quadrático, esse termo aqui, que é x ao quadrado, e esse termo aqui também é x ao quadrado. Então, eu vou escrever todos eles, tá? Então, esse primeiro, ó, é 2a, tá? 2a. Esse segundo ali, ele tem um b, e esse outro tem 2c, aí o x ao quadrado. Agora, eu vou olhar para os termos que tem só x, no caso, esse e esse, tá? Então, eu vou ficar com o quê, né? 3a, não esquece que tem um ali multiplicando, então é 3a. Aqui, esse outro, né, tem um 2b, certo? E ali eu ainda tenho um menos c vezes x. E agora, eu vou olhar, né, os termos que não tem x. É esse daqui, certo? Somente, né? Só tenho ele, certo? Então, eu só tenho ali um menos 2a, na verdade, né? É o que vai ficar, né? Que é o menos 2, eu tenho um a multiplicando ele lá na frente, menos 2a, certo? Então, ótimo. Com isso, eu chego nessa minha expressão, né? Que eu tinha aqui, ó, exatamente nela. Por que eu quero chegar nessa expressão aí? Por que eu quero chegar nessa expressão? Deixa eu ver se tem aqui. Tem, certo? Então, o que eu tenho ali é exatamente essa, tá? Por que eu quero chegar nessa expressão? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu tenho um polinômio do lado esquerdo, que é x ao quadrado mais 2x menos 1. E tenho um polinômio também do lado direito, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, x e o termo independente, tá? E aqui, ó, são os coeficientes de x ao quadrado, coeficientes de x e os termos independentes, tá? Eu tenho um polinômio do lado esquerdo e tenho um polinômio do lado direito. E eu tenho que esses polinômios são iguais, mas dois polinômios só são iguais quando seus coeficientes são iguais. Então, o que isso quer me dizer? Que o coeficiente do termo x ao quadrado, que é esse, ó, tem que ser igual a o coeficiente desse x ao quadrado, que no caso é 1. O coeficiente do termo que tem x, ele tem que ser 2, certo? E o termo independente, que é o menos 2a, tem que ser igual ao termo independente, que no caso é menos 1, tá? Então, quando eu fizer que 2a mais b, certo? Mais 2c é igual a 1, então eu tenho essa parte aqui, né? Quando eu tiver ali que 3a mais 2b menos c é igual a 2, aí eu escrevo aqui, tá? E aí, o menos 2a é igual a menos 1. Então, tá aqui. Então, na verdade, o que eu tenho, ó, é um sistema para resolver, tá? Então, aqui eu tenho um sistema um sistema linear. São 3 equações e 3 incógnitas. E aqui, você resolve do jeito que você preferir, tá? Então, bem aqui, ó, de cara, menos 2a é igual a 1, né? Então, vai ficar que a é igual a menos 1 dividido por menos 2. Então, é meio. A é igual a meio, certo? Aí, você pode resolver também o seu sistema aqui, né? Voltar nas outras equações. Substituir esse valor aqui que você tem, né? De A. Então, você poderia simplificar, né? Aqui ficaria B mais 2c igual a 1 menos 2a, né? Você ia passar para cá. Só que menos 2a é menos 1, certo? Então, ainda aqui é igual a 0. E aqui você poderia simplificar. Ficaria 2b menos c igual, né, a 2 menos 3a, certo? Menos 3a. Só que a é meio, então ok? Então, na verdade, você tem que isso daqui é igual a meio, certo? Ok? Então, você
reduzir o seu sistema, tá? Beleza. Então, como que você pode fazer agora, né, para você resolver? Aí você tem o seguinte sistema, né? Só colocar aqui, porque ele está muito 2c igual a 0. E você tem que 2b menos c é igual a meio, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa segunda equação por 2, tá? Vou multiplicar ela por 2. Então, aqui, na verdade, vai ficar agora 4. Aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar 1. E aí eu somo, tá? Quando eu somar, vai dar 5b. 2c menos 2c vai dar 0. E aqui vai dar 1. Então, o b vai ser igual a 1 sobre 5, certo? B vai ser igual a 1 sobre 5. Você já tem um A, você já tem o B, certo? E agora só lhe resta o C. Então, daqui, ó, você tira que o C é igual a menos B sobre 2, certo? Só que agora você já sabe quem é o B. Então, é menos 1 sobre 5 sobre 2. Então, vai dar menos 1 sobre 10, tá? Então, na verdade, você tem, ó, o A é meio, o B 1 sobre 5 e o C menos 1 sobre 10, tá? Eu resolvi desse modo, mas aqui, a parte de você resolver o sistema linear para encontrar os valores de A, B e C, aí você pode resolver com qualquer técnica que você queira, tá? Você também poderia usar Cramer, certo? Técnica de Cramer, que é por determinantes. Você também poderia fazer por escalonamento. Ok? Só não vale você tentar no chute, tá? Aí não. Aí você pode tentar encontrar os valores pela sorte e aí você vai demorar demais, tá? Então usa o Cramer, usa escalonamento, tentar ir substituindo os valores, algum que você encontra, né? Algum que esteja fácil, você encontra e substitui no resto da equação para simplificar. Ou seja, você vai sistema linear, vocês já sabem como resolver, tá? Bem, aí com isso, né? Com isso, o que que a gente tem? A gente agora pode escrever, tá? A nossa função na forma de frações parciais. Como é o caso 1, né? Como é o caso 1, então a gente tinha aqui, né? Só faltava descobrir o A, o B e o C. E agora, né? Você tinha isso, só faltava descobrir o A, o B e o C. E aí você agora já sabe, ok? Agora você já sabe. E aí você escreve, né? Da forma que estava lá, o A, o B e o C, ok? Então, com isso, você escreveu a sua fração parcial dessa forma, que é bem mais conveniente de você integrar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Só integrar, tá? Então, você tinha aquela expressão ali, né? Você tinha aquela expressão. E aí, agora, é só você integrar, tá? Você vai só integrar dos dois lados. E aí, você, do lado direito, né? Você tinha aqui a sua integral aqui. Do lado direito, você ficou menos 1 sobre 2, né? 1 sobre x, mais 1 sobre 5, 1 sobre 2x menos 1, menos 1 sobre 10, x mais 2, tudo isso dx. Então, o que é que a gente faz, né? Ó, você pode quebra as integrais, né? E as constantes também eu vou tirar, então vai ficar integral de 1 sobre x dx, né? Mais 1 sobre 5, integral de 1 sobre 2x menos 1 dx, menos 1 sobre 10, integral de 1 sobre x ao quadrado, mais, quadrado não, né? Mais 2 dx, tá? E aqui, ó, a gente viu, né? Só lembrando lá aquela expressão, você tinha que a integral, né? De 1 sobre ax mais b dx, você poderia ver que era 1 sobre a, tá? ln de ax mais b. Aí, e a constante, que fica aparecendo, certo? Então, pronto. Você tinha aqui que era 1 sobre 2, tá? Aqui vai ficar simplesmente ln de x mais, aqui você tem 1 sobre 5, tá?
Aí você teria 1 sobre 2, que é esse 2 aqui, certo? Aí você 1 sobre 2, ln 2x menos 1, menos 1 sobre 10, tá? ln de x mais 2. E aí você bota uma constante só para todo mundo, tá? Uma constante só para todo mundo. E aí, só lembrando, né? Como que aqui é direto, né? Você tem a integral de 1 sobre x, já é isso daqui. Se você quisesse, né? Para resolver essa daqui, você faria a segunda, você faria a substituição 1 sobre 2x menos 1, tá? E para resolver essa, você poderia fazer a substituição u igual a x mais 2, certo? Que é a estratégia por trás dessa fórmula ali, tá? Então, você encontra, finalmente você encontra o resultado da sua integral, tá? Então, a integral lá que você estava atrás, né? Que é a integral de x ao quadrado mais 2x menos 1 é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x dx, certo? Então, essa integral aí é igual a esse resultado, tá? É igual a esse resultado, ok? Então, é só você seguir, né? Um passo a passo de etapas que você chega lá, tá? Então, as contas que você vai poder enfrentar no meio do caminho é o quê? Divisão de polinômio, fatoração de polinômio, certo? É você resolver um sistema linear, multiplicar polinômios, certo? Que são contas, teoricamente, são simples, tá? Não tem nada muito complicado. E a parte de você integrar mesmo, quando você está no caso 1, as integrais que vocês vão encontrar é só essa integral aí que dá o ln, tá? A parte da integração é bem simples. O que é um pouco mais longo, né? É o caminho até você chegar nessa etapa que você pode integrar, tá? E aqui, ó, uma técnica também, né, que você pode utilizar na hora de você resolver o seu sistema, tá? Ali na hora de você encontrar os coeficientes, tá? Então, aqui a gente escreveu, não foi? Escreveu aqui, ó, dessa forma, né? Como a gente vai poder escrevendo em frações parciais desse modo, e a gente quer descobrir quem é A, B e C, certo? E aí, quando você multiplica tudo, né, pelo seu denominador, você encontra essa expressão bem aqui, certo? A partir desse ponto aqui, a gente pode usar uma outra estratégia. Aqui o que foi que a gente fez, né? A gente desenvolveu todos os polinômios, né? Que é essa conta aqui, ó, essa conta. Você desenvolveu tudo, né? Comparou os polinômios, comparou os coeficientes, não foi? Montou o sistema, resolveu o sistema e você encontrou quem era A, B e C, tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, a partir daqui, a gente pode usar outra estratégia para a gente tentar encontrar quem é A, B e C, tá? Então, a estratégia é essa, ó. Ali é aquela forma que você tinha, né? Que é a expressão 4, você tinha isso daqui escrito. Então, você vai... o que é que você vai fazer nesse novo método, né? Que é até aqui, ó, um método alternativo, certo? Um método alternativo para você tentar encontrar os coeficientes A, B e C. O que é que você faz? Você vai pegar e atribuir valores para x, certo? Você vai atribuir valores para x, certo? Os melhores valores, certo? Os melhores valores são as raízes. São as raízes. Então, as raízes que você tem para o seu denominador, né? São justamente o que você encontra na fatoração, né? Você tinha visto, ó, voltando bem aqui, tá aqui, ó, o seu polinômio é isso daqui, ó, é x, né? Vou até levar para lá, é x, 2x menos 1 e x mais 2, certo? Então, esse daqui era o seu
Esse daqui, né, era o que você tinha a fatoração do seu Q, né? O seu Q fatorado é escrito dessa forma. Então, quais são as raízes que você tem aí, ó? É x igual a zero, x igual, né? É só o que zera cada termo desse. Para zerar esse termo aqui, ó, 2x menos 1 igual a zero. Então, 2x é igual a 1, então x é igual a 1 sobre 2, né? Então, é meio, certo? E o outro valor, para zerar esse, ó, é igual, x igual a menos meio. São as raízes, tá? Que você tem, ok? Então, esses são os melhores valores que você tem para x. Então, o que você faz? Ó? Por exemplo, quando você fizer x igual a zero, então você faz x igual a zero aqui na expressão toda, tá? Ó, vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 1, ok? Aqui vai ficar a 2 vezes 0 menos 1, 0 mais 2, tá? Mais, ó, b vezes 0, x mais 0 mais 2, c vezes 0, né? 2 vezes 0 menos 1. Então, observe, ó, que esse termo aqui está sendo multiplicado por 0, tá? Então, esse daqui tudo é 0. Esse daqui também, ó, tem um fator 0, então, ok? Ótimo. Então, o que vai ficar aqui, ó? 0 ao quadrado mais 2, 0. Então, desse lado vai ficar só menos 1. E desse lado aqui, ó, você vai ter 2 menos 1, então vai ficar menos 2a. Então, você já encontra que a é igual, certo? A 1 sobre 2. Então, você já encontra o valor de a, certo? Bem, aqui, quando eu fizer x agora igual a menos 2, tá? Então, o que é que vai ficar? Vai ficar menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2 menos 1 igual a, certo? Aí observe, ó, 2x menos 1. Observe o seguinte, que quando eu faço x igual a 2, ó, esse daqui vai zerar e esse daqui vai zerar. Então, na prática, eu não preciso mais calcular esses termos, tá? Eu posso ir direto para o último, tá? Eu posso ir direto para o último, que é esse, ó. Ops. Posso ir direto para o último, que é esse, ok? Então, ó, eu não vou nem escrever mais esse, porque eu já vou olhar que eles anulam, né? Quando eu faço x igual a 2, esse termo e esse se anulam. Então, vai ficar só c, aí vai ficar menos 2, depois vai ficar 2 vezes menos 2, menos 1. Então, o que é que você vai ter, né? Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar menos 4, então esse anula com esse, vai ficar menos 1, certo? Aqui você vai ter menos 5, certo? Vezes menos 2, então vai dar 10. Não, vai dar 10c. Então, daí você já tira que c é igual a menos 1 sobre 10, tá? Então, você tem aqui o outro. E quando você faz x igual a meio, você já observa, né? Que vai ficar o quê? Ó? Vai ficar meio ao quadrado, certo? Mais 2 vezes meio menos 1 igual. Você observa, quando você faz meio, né? Meio é justamente a raiz do termo 2x menos 1, tá? Então, ó, esse termo dá zero, e esse termo dá zero. Então, ó, isso e isso você não vai precisar calcular, tá? Você só vai olhar agora para esse, ó, tá? Então, vai ficar só b vezes meio, depois meio mais 2, tá? Então, o que é que isso vai lhe dar, né? O que é que isso vai lhe dar? Vai ficar 1 sobre 4. Aqui vai dar 1 menos 1, dá 0. Aqui vai ficar b. Aqui você vai ter meio. E aqui vai lhe dar 5 meios. Certo? 5 meios. Então, você vai ter 5 sobre 4. Então,
Na verdade, esse 4 você cancela com esse, o 5 você divide, b vai ser igual a 1 sobre 5, e você encontra aqui, tá? Então, é isso. Esse é o procedimento alternativo que você tem para você encontrar os seus coeficientes, tá? Para você encontrar os coeficientes. Você pode ir lá, aquele método que compara os coeficientes do polinômio, resolve o sistema. Ou então você tem também esse método aqui, que você sai atribuindo valores para x, né? E os, de preferência, os valores que você escolhe para fazer o x na equação lá, são justamente as raízes do seu denominador, tá? Que é as raízes de Q. Bem, vamos aqui a esse exemplo. Nesse exemplo, o que, que a gente tem, né? A gente tem a integral de dx sobre x ao quadrado menos a ao quadrado. A é um número diferente de zero, ok? Então, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, olha se é próprio ou impróprio, tá? Então, o grau do de cima é só 1, né? Isso daí é a nossa função, ó. A nossa função aí é 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, o polinômio de cima é uma constante ali, ele vai ter grau 0, né? Só o polinômio constante igual a 1. E embaixo é o polinômio de ordem 2. Então, o de cima tem grau menor do que o de baixo, então isso daqui é próprio, tá? Então é uma função racional própria, a gente não precisa fazer aquela divisão preliminar de polinômios, tá? Então, a gente só vai fatorar, né? O denominador. Então, o denominador x menos a, isso daqui é a diferença de quadrados. Então, a gente já pode escrever com x mais a, x menos a, ok? Esses números, esses fatores são lineares, tá? Ó, são lineares e são distintos. Eu tenho um x mais a e no outro eu tenho um x menos a. Então, aqui eu estou no caso 1, ok? Muito bem. O que é que eu faço agora? Como que eu posso escrever isso daqui como frações parciais, né? Eu posso escrever aqui, só estou fatorando, né? Então, um fator, o outro fator e constantes em cima. E agora eu estou somando, tá? Então, aqui eu consigo escrever dessa forma, tá? É como eu posso escrever no caso 1, eu escrevo desse modo. Os fatores e uma constante que eu vou determinar, e aqui o outro fator, tá? Bem, com isso agora a minha pergunta é quem é A e quem é B, certo? Quem é A e quem é B. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplica toda a expressão por x menos A, x menos B. Quando eu multiplicar tudo por x menos A, x menos B, né? Vou multiplicar tudo por x menos A, x menos B. Né? Quando eu multiplicar, esse aqui ó, vai cancelar com esse. Então, aqui vai ficar só o 1, certo? Então, ficou só o 1 aqui, tá? Quando eu multiplicar agora esse termo aqui, ó, esse x menos A com esse x menos A, vai cancelar. Então, vou ficar só o x mais A, ó, vezes o A que eu tinha aqui, tá? E quando eu multiplicar lá o termo do xb, né? Aqui eu vou pegar o x mais A com x mais A vai cancelar, então vai ficar só esse vezes esse, então é b x menos A, tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, né? Eu tenho essa expressão aqui, tá? Então, essa expressão. Aí, fica a critério se você vai comparar, né? E resolver o sistema, ou se você dá valores para x e y e você encontra os valores, tá? Então, eu vou usar o segundo método aqui, ok? Então, uma raiz do fator, desse fator aqui, é x igual a é uma raiz. Nesse daqui, x igual a menos a é a outra raiz, tá? Então, quando eu faço x igual a, o que que vai me dar, né? Vai ficar a, aqui vai ficar a mais a, vai ficar 2a, né? Esse termo vai anular, igual a 1. Então, aqui eu tenho o quê? Que o meu a grande, né? Ele vai ser 1 sobre 2 azinho pequeno. O azinho pequeno é um número aí que a gente sabe, conhece desde o início, digamos assim. Quando eu fizer x igual a menos a, né? Fizer x igual a menos a, esse fator aqui é que vai ser cancelado, tá? Então, vai ficar só b, e aqui vai ficar menos 2a, porque vai ficar menos a com menos a igual a 1. Então, o b vai ser igual a menos 1 sobre 2a, tá? Então, na verdade,
aquela minha expressão ali, né, eu tinha o seguinte, então eu posso dizer que 1 sobre x ao quadrado menos a ao quadrado, ele é o a, então que ele é 1 sobre 2a aqui, vezes x menos a, menos, né, aí 1 sobre 2a, x mais a, tá? E aí eu integro, tá? Quando eu integro aqui, ó, dx, integro dx, integro dx, tá? Aí eu posso, esse 1 sobre 2a é uma constante, eu posso tirar aqui, e eu posso quebrar as integrais, então vai ficar 1 sobre x menos a dx, menos 1 sobre 2a eu posso tirar, integral de 1 sobre x mais a dx. E essas integrais aí, a gente já viu, né? Então vai ficar só ln de módulo de x menos a, menos 1 sobre 2a, ln módulo de x mais a constante, tá? Ok? E aqui, você ainda pode escrever, né, usando as propriedades de ln, que você tem a propriedade de ln, que é essa daqui, ó. Se você tem a diferença, né, ln de x menos ln de y, você pode escrever como o quociente, tá? Então, 1 sobre 2a está multiplicando tudo, aí ficaria ln do módulo de x menos a, né, sobre x mais a constante. Isso se você quiser, né? Até aqui a resposta também estaria correta, tá? Aqui só você escreve de um modo mais enxuto, digamos assim, tá? Então, a resposta final é essa, tá? Então, a gente aí percorreu toda a trajetória que eu tinha demonstrado, tá? Bem, então, um exemplo aqui, o que é que você tem, né? Aqui, ó, se você observar, esse exemplo, ele é bom porque ele já lhe deu o seu denominador fatorado, tá? Então, você não vai ter mais o problema de fatorar. Ele já foi fatorado aqui. Então, aqui embaixo, você tem grau quê? Aqui embaixo, você tem grau 3, né? Você tem 3 fatores, então você tem grau 3. E aqui em cima, você tem grau 2. Então, o de cima é maior do que o de baixo. Perdão, o de cima é menor do que o de baixo. Então, esse daqui é próprio, você não vai precisar dividir os polinômios a priori, tá? Então, ótimo. O que é que você vai poder fazer agora? Você vai pegar, aqui, você tem fatores lineares, são todos distintos, então você está no caso 1, certo? Você está no caso 1. E aí, como que eu posso escrever a minha função, né? Em frações parciais quando eu estou no caso 1, certo? Então, no caso 1, eu posso escrever como sendo justamente o quê? São os meus fatores, né? O fator aqui da x menos 1, x mais 3 e x mais 5. E aqui eu tenho constantes que eu tenho que determinar A, B e C, tá? Então, isso daí para fazer. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar tudo, né? Vou multiplicar tudo por x menos 1, x mais 3, x mais 5, ok? Então, quando eu multiplicar, né? Quando eu multiplicar aqui o primeiro fator, ó, isso tudo, quando eu multiplicar o lado esquerdo, vai cancelar com isso tudo, né? Então, o que é que eu vou obter aqui do lado direito? Do lado direito, eu vou obter só x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Vai ficar isso. Quando eu multiplicar esse termo que tem um A grande, né? Vai cancelar esse com esse e vai me restar só isso daqui multiplicando o A, tá? Então, eu vou ficar igual, vai ficar igual a e só aqueles outros dois termos, que é x mais 3, x mais 5, certo? Aqui, eu vou ter o que agora? Vou multiplicar esse termo que tem um B, só que vai cancelar esse com esse, né? Então, eu vou ficar só com o x menos 1 e o x mais 5 multiplicando o B. Então, vai ficar B, x menos 1, x mais 5, tá? Mais o C, aqui eu vou multiplicar, né? O termo que tem um C vai cancelar esses dois, vai ficar só x menos 1 e o x mais 3 multiplicando o C. Então, vai ficar x menos 1, x mais 3, ok? Aqui eu posso fazer os dois métodos, tá? Vamos fazer aqui o de escolher. Então, vou escolher as raízes. Vou escolher as raízes, quem são, né?
As raízes é x igual a 1, x igual a menos 3, x igual a menos 5. X igual a 1. Quando eu fizer x igual a 1, né, desse lado aqui eu vou ter 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 1. Então vai ficar 2, tá? Só você fazer x igual a 1 aí do lado esquerdo, tá? E quando x é 1, ó, esse termo cancela, então cancela tudo isso. Esse termo também, então isso tudo cancelaria. Então só vai ficar o primeiro, vai ser a vezes 1 mais 3, 4, tá? Aí 4 vezes 1 mais 5, 6, certo? Então aqui lhe diz que o A vai ser igual a, né? Você pode simplificar, aqui fica 2, 12, 1 sobre 12, tá? Ok? Quando você fizer x igual a menos 3, então vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, mais 2 vezes menos 3, menos 1. Certo? Aí, ó, com o x igual a menos 3, anula esse e anula esse, por causa desse termo e desse termo aqui, tá? Então, você vai ter só o que tem b ali. Vai ser b, aí vai ficar menos 3 menos 1, vai ficar menos 4, menos 3 mais 5, fica 2, ok? O que isso vai lhe dar, né? Vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, certo? Vai dar 9, aí menos 6, menos 1, então vai ficar 2, igual a menos 8b. Então, você tem que b vai ser igual a menos, né, 1 sobre 4. E quando você faz x igual a menos 5, tá? Você vai ter menos 5 ao quadrado, que dá 25, tá? Mais 2 vezes menos 5, que dá menos 10, menos 1. E quando você faz x igual a menos 5, esse termo anula, então isso tudo vai dar 0. Esse termo anula, isso tudo vai dar 0. E você só fica lá com aquela parte que tem o c, né? Então vai ficar c, menos 5 com menos 1, menos 6. Aí, menos 5 mais 3, menos 2, tá? Isso daqui vai lhe dar o quê? Certo? 25 menos 10 lhe dá 15 menos 1, 14, igual a c vezes menos 2 e menos 6, né? Então vai dar 12, 12c. Então vai ficar c igual a 14 dividido por 12, você ainda simplifica, fica 7 sobre 6. Ok? Então, a sua função, né? A sua função ali vai ficar, na verdade, agora você já determinou quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Tá aqui, C, B e A, né? Você já determinou. Então, você pode escrever, né? Sua integral, na verdade, você vai deixa eu copiar. Certo? Então, agora você já encontrou os valores de A, os valores de B e o valor de C. Então, você vai só colocar, tá? Então, o valor de A é 1 sobre 12, o valor de B é menos 1 sobre 4 e o valor de C, 7 sobre 2. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai apenas integrar, tá? Então, você vai integrar aqui, ó, dx, certo? Você pode já botar aqui separado. Na hora que você for integrar, o 1 sobre 12, ele já pode sair com uma constante. Vai ficar só a integral, né? Integral de 1 sobre x menos 1 dx. Aí ali, 1 sobre 4 você pode tirar. Vai ficar a integral de x mais 3 dx. E ali, 7 sobre 6, integral de 1 sobre x mais 5 dx. E aqui a gente já viu, né? Tudo vai dar em função de ln. 1 sobre 2. Aí vai ficar ln x mais x menos 1 menos 1 sobre 4
ln x mais 3 mais 7 sobre 6 ln de x mais 5, módulo, né? Mais a constante, ok? Então, é esse o procedimento que você faz para resolver essa integral, tá? É do grau 1, então esse é o procedimento, ok? E aqui para encontrar essas constantes, A, B e C, talvez, como já foi fatorado, né? Você estava no caso que reduziu algumas contas, porque ela já era própria, então não tinha que dividir o polinômio no começo. A outra etapa, que era para você fatorar o denominador, ele já veio fatorado, tá? Então, a única conta mais assim que você teve que fazer foi o quê? Encontrar, né? A, B e C, ok? Encontrar A, B e C. Então, mas era só você fazer continhas, tá? Só você fazer continhas aí. Ou então você também poderia ir pelo método que a gente mostrou lá no primeiro exemplo, né? O primeiro método do primeiro exemplo, que foi de você desenvolver, encontrar o polinômio e comparar os coeficientes e resolver o sistema, tá? Aí fica a critério. Então, aqui a gente tem o nosso último exemplo, certo? Nosso último exemplo. E aqui, diferente do primeiro, né? Esse daqui, ó, o de baixo tem grau 2 e o de cima tem grau 3, tá? Então, essa função aqui, ela é imprópria, tá? Então, você vai ter que dividir, tá? Então, você vai ter que dividir, operar como fazer a primeira etapa, que é o que a gente até chamou lá de etapa preliminar, certo? Que é dividir os polinômios. Então, você vai ter que dividir, tá? Então, é x3 menos 4x menos 10, certo? Dividido por x2 menos 5x menos 6, tá? Então, para você dividir, você tem que olhar apenas para os termos de maiores ordens, né? Então, x3 dividido para x2 dá x, certo? Dá x. Então, vai ficar, você vai ter que multiplicar de volta, x vezes x ao quadrado dá x3, x vezes menos 5x dá menos 5x quadrado, x vezes menos 6 dá menos 6x, certo? Pronto. E aqui você tem que subtrair. Então, quando você subtrair x menos x ao quadrado, dá zero. Você não tem termo quadrático em cima, então vai ficar apenas menos, com menos vai ficar mais, né? Então fica 5x ao quadrado. Termos de ordem 1 vai ficar menos 4x menos 6x. Então, na verdade, fica menos 4x mais 6x. Então, fica 2x. E lá em cima, agora termo independente, você só vai ter o menos 10, tá? Ok. Agora, novamente, você tem que olhar apenas para o termo de maior ordem, né? Que no caso é o 5x ao quadrado, tá? 5x ao quadrado. E você tem o x ao quadrado. Então, 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado, você tem 5, certo? Então, quando você multiplicar 5x ao quadrado, ali vai ficar menos 25x, né? E menos 30, ok? E aí você vai subtrair aqui. Então, aqui 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado anula. Aqui vai ficar 2x menos 25x, então vai dar 27x, certo? E ali você tem menos 10 menos 30. Então vai ser menos 10 mais 30, dá 20, certo? Então pronto. Aqui você já tem um polinômio de grau 1 e aqui é um de grau 2, então esse daqui já é o seu resto, ok? Então com isso você tem o que? Que x3 menos 4x menos 10, né? Ele é igual a 5x vezes menos 6, mais o resto de 27x sobre 2.
Aí você vai dividir, né, tudo por x2 menos 5x menos 6. Divide. Ok? E com isso, né? E com isso você tem o seguinte, que você pode cancelar esse com esse, né? E na verdade, então na verdade o que você tem é isso daqui. Você pode escrever o seguinte, né? Você tem x3 menos 4x menos 10, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a um polinômio, que é x mais 5, tá? Mais aí 27x mais 20 x2 menos 5x menos 6, tá? Então, essa daqui é a integral que você quer, tá? Então, quando você for integral de 0 a 1 dx, tá? Vou até botar aqui de outra cor. Você vai ter integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 1 dx, integral de 0 a 1 dx, tá? Aí observe, né, como eu sempre disse, aqui você obtém um polinômio, essa é bem fácil de você integrar, certo? Bem fácil de você integrar. Aqui você vai ter que trabalhar mais e aqui, tá? Você tem aí a função racional própria, ok? Então, bem, essa daqui você pode resolver logo, né? Ou você pode deixar para o final. Vamos deixar tudo para o final, tá? A gente resolve tudo no final. Vamos trabalhar em cima dessa sua função aqui, dessa sua função, e aí depois a gente volta, tá bem? Então, deixa eu ver aqui. Então, a que a gente quer trabalhar ali, né? É essa expressão aqui. Deixa eu até... O que a gente quer trabalhar é em cima dessa expressão. Então, o que é que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que fatorar o denominador. Então, você tem que olhar para esse seu denominador aqui, tá? Você vai ter que olhar para esse seu denominador e fatorar. Então, esse seu denominador aqui é uma equação de segundo grau, tá? Então, você pode olhar que se você resolve por Bhaskara, né, delta, você encontra as duas raízes. Quem são as raízes? Quando você tem aqui, ó, x5, você encontra as raízes. As raízes 6, certo? E menos 1. Essas são as raízes, tá? E aí você vai... são as raízes. Essas são as suas raízes. E aí você pode escrever x2, 5x menos x igual a x menos uma raiz, x mais a outra raiz, tá? No caso, como o A aqui da equação de segundo grau é 1, é só dessa forma, tá? No exemplo que a gente fez anterior aí, a gente tinha um 2. Por isso que a gente não podia escrever como sendo x menos a raiz, x menos a outra raiz. Porque a gente tinha esse 2, tá? Mas aí no caso, é só, como você tem aqui igual a 1, é exatamente isso. X menos a raiz, x menos a raiz, tá? Então, bem, você fatorou, o que é que você tem aqui? Eu tenho fator linear, outro fator linear, eles são distintos, então eu estou aqui no caso 1, certo? Estou no caso 1. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar, né, a nossa função. A nossa função é 27x, certo? Mais 20. Aqui, o denominador, a gente pode escrever como sendo x menos 6, x mais 1, tá? E aí, como que a gente vai poder escrever? Um fator aqui, o outro fator aqui, certo? E aqui, constantes que eu vou determinar. Ok? Constantes que a gente vai determinar. Então, bem, na hora que eu multiplicar, eu vou multiplicar tudo por, né? Vou multiplicar tudo por x menos 6, x mais 1, tá? Então, quando eu multiplicar, vai ficar 27x mais 20, porque aqui vai anular, né? Vai anular tudo aqui.
embaixo. Aqui, quando eu multiplicar esse termo que tem um A, o termo x menos 6 ele vai ser cancelado. Então, vai ficar só x mais 1, certo? Quando eu multiplicar o termo do B, certo? Ele vai anular o x mais 1. Então, vai ficar só o x menos 6. Aqui eu vou usar a técnica de distribuir, certo? Então, vai ficar ax mais A. Aqui vai ficar bx menos 6b, ok? Então, quando eu escrever aqui, ó, botar em evidência mais, né? Quando eu botar em evidência que o que tem x vai ficar A, né? O que tem x, ó, é esse e esse. Então, é A mais B, x. E o que não tem x é A menos 6b, tá? Comparando, né? Quando eu for comparar, ó, o coeficiente do x, quem é? 27. E aqui, A mais B, tá? Então, eu tenho isso. Ok? E aí, o que você tem que não tem x é esse. Ok? Esse termo aqui, tá? Então, bem. Então, para resolver, você vai olhar, simplesmente comparar A mais B, tem que ser o 27, e o A menos 6B tem que ser o 20, tá? Esse aqui é o sistema, ok? Eu vou fazer o seguinte, vou só subtrair aqui, ó, A menos A, anula, B menos 6B, então vai ficar, na verdade, B mais 6B, então dá 7B, certo? 27 menos 20 dá 7, então daqui você tira aqui, B é igual a 1, certo? Então você tem que B é igual a 1. Você volta aqui, ó, como B é 1, então A é igual a 27 menos B, que é menos 1, então 26. Então, A é 26 e B é 1, certo? Você acaba de encontrar o valor de A e o valor de B, certo? Com isso, o que é que você vai fazer, né? Então, vamos... Essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, eu vou colocar aqui. Só que agora, né? Eu já sei quem é A e quem é B. Eu acabei de encontrar aqui. O A é 26 e o B é 1, certo? Agora, eu posso olhar minha integral. Integral dx de 0 a 1, né? Integral de 0 a 1 dx. Integral de 0 a 1 dx, certo? Então, com isso, eu vou agora só olhar mesmo o que eu quero, porque tem uma outra parte, né? Tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, certo? O que eu queria... O que a gente quer integrar mesmo, né? Nosso problema é esse. Então, deixa eu levar tudo lá para o final. Então, o que a gente quer é isso daqui, ó. Integrar isso, certo? Então, essa parte aqui é essa daqui. Então, vou só copiar e colar, né? Então, o que a gente quer é só isso daqui, tá? Então, pronto. Aqui agora a gente já vai conseguir integrar, tá? Então, aqui, esse polinômio, né? A gente não tinha mexido nele mais, porque a gente já sabe, dá x ao quadrado sobre 2 mais 5x, né? Avaliado aqui de 0 a 1. Essa daqui, esse 26 a gente pode tirar. Aqui vai ficar só o ln de x menos 6, de 0 a 1. E aqui vai ficar só o ln de x mais 1, né? De 0 a 1. Ok? Então, aqui vai ficar o que? Quando a gente fizer no 1, né, vai ficar meio mais 5. No 0 vai dar tudo 0 aqui. Mais 26, que a gente tem o ln, né, de x, menos, vai ficar, quando fizer no 1, né, vai ficar 1 menos 6. Então, dá menos 5. Mas como está no módulo, é 5, tá?
menos o ln no zero vai dar ln de menos 6, mas como está no módulo é 6, ok? Mas aqui vai ficar o ln de, quando fizer no 1, vai ficar ln de 2. E vai ficar o ln, né? O ln no zero vai ficar o ln de 1, que é 0. Então, o seu resultado é esse daqui, tá? Aí o que você ainda pode fazer, se você quiser, é ajeitar alguma coisa, escrever essa fração aqui, tá? Somar aí em forma de fração, que no caso daria, ficaria 11 sobre 2, né? Mas a sua resposta é essa, tá? Sua resposta é essa. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Que a gente trata do caso igual a 1. E aí, na próxima aula, a gente vê os casos, caso 2 e o caso 3, como que a gente deve proceder, tá? Então, até a próxima aula, pessoal.